Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. Estamos a uma semana das eleições para a diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, que ocorre nos dias 19, 20 e 21 deste mês de julho. Após mais de 2 décadas, a categoria tem a oportunidade de escolher entre 2 propostas, dispondo de uma opção ao grupo que há vários anos comanda a entidade. Desde o início deste processo eleitoral, o coletivo Categoria dos Jornalistas, Chapa 2, oposição, tem se fundamentado na exposição e discussão de propostas baseadas em uma visão crítica do modelo de gestão que se sucede há mais de 30 anos. São críticas à condução da política institucional que jamais foram levadas para o campo pessoal. Para falar de suas propostas, nós vamos conversar com o candidato a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, pela Chapa 2, Luiz Armando Vaz. Muito bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite para falarmos de eleições. Olha só, Jair, eu que agradeço. Na realidade, eu acho que a gente tem que valorizar muito esse tipo de espaço, porque as coisas da categoria, e a gente sabe, né, já somos cascudos na atividade profissional, ela só encontra espaço e ressonância em ambientes como esse, porque a grande imprensa que nós fizemos todos os dias, na realidade, não nos dá essa chance. Mas, acima de tudo, é um espaço privilegiado para nos dirigirmos, né, aos companheiros jornalistas, a todos os jornalistas e jornalistas, que depois de todo este tempo, né, e já vai lá, Jair, 30 anos, né, que eu sou oriundo do Diário de Notícias, depois de ter passado pela Caldas Júnior e muito envolvido com as questões sindicais, consigo perceber o tempo que se passou sem esta possibilidade de colocar à disposição da categoria uma visão diferenciada do fazer sindicalismo, principalmente esse sindicalismo que é da nossa parte, feito de uma maneira tão própria, tão peculiar. A questão do jornalista no movimento sindical, ela perpassa a condição meramente de trabalhador, mas sim de alguém que está à disposição da sociedade, na sua formação, né, na sua informação, e isso é um bem inalienável. E isso nós temos que ter um carinho todo especial, isso nós temos que ter uma atenção toda especial, passa por dentro das informações, passa por dentro da profissão de jornalista, uma série de interesses em que nós estamos aqui, né, muito bem fundamentados, depois de ter passado pela universidade, para atender a sociedade de um modo geral, a sociedade em todos os seus setores, principalmente no mundo do trabalho. Eu gostaria que o senhor se apresentasse. Seu nome, trabalha em qual veículo hoje? Em Porto Alegre, né? Exatamente. Jair, eu sou Luiz Armando Vaz, sou repórter fotográfico, estou com 62 anos e um bom tempo de militância nas questões sindicais. Hoje eu sou subeditor de fotografia no jornal Diário Gaúcho, mas no grupo RBS já há 36 anos. 36 anos. 36 anos muito bem aproveitados. Eu acho que eu chego num momento muito interessante, onde para os jornalistas, né, nós pegamos aquela efervescência do final da ditadura e a redemocratização do país. E isso nos deu uma experiência muito grande, quer dizer, a nossa visão de mundo, de todos os nossos contemporâneos, ela tem um peso muito importante em função do que a gente viveu, quer dizer, passar todos os dias na rua, enfrentando a repressão, a manifestação da população, a questão da governabilidade do país e, acima de tudo, essa construção da democracia, né, que nós chegamos hoje. E sempre na fotografia? Sempre na fotografia, mas nem tanto, né? Eu também sou radialista, né? E tenho, nos últimos 15 anos, ocupado muito o meu tempo como comentarista na RBS TV, nas coberturas de carnaval e também na Rádio Gaúcha, né? Onde faço parte da equipe mais carnavalesca do rádio brasileiro, do Cláudio Brito. Tá bem.
Luiz Armando, o que é a organização do coletivo Categoria dos Jornalistas? Esta organização coletivo categoria, ela na realidade, ela nasce com a ideia, e só para que fique muito claro, acho que esta informação é de fundamental importância. O coletivo e esta oposição, ela se constrói não agora, né? Ela já tem uma vida de uma elaboração maior nos últimos 6 anos. Nós já tínhamos manifestado as nossas diferenças, muito embora sempre tivemos muito claro a importância da unidade. Mas política sindical é uma coisa com a sua complexidade, não é uma coisa tão simples assim, né? Mas eu acho que a humildade nos ensina algumas coisas. A gente tem que admitir o contraditório, a gente tem que entender as diferenças e, a partir daí, construir a unidade. O que a gente fez nos últimos 6 anos. Mas, fundamentalmente, neste ano, nesse finalzinho, né, a gente descobriu a impossibilidade de manter a mesma dinâmica e aí nós construímos o coletivo. O que é esse coletivo? São jornalistas insatisfeitos com a administração atual que começaram a reunir e discutir, né, todas as questões e a prática, né, desta direção. E essa situação, essa discussão num crescente, né, desemboca, então, numa candidatura, né, categoria, coletivo categoria, né, onde a gente coloca, na realidade, esta possibilidade para toda a categoria, né, de se decidir agora por 2 visões na condução deste processo. Então, este coletivo começa lá, há 6 anos atrás, vem se construindo e hoje nós estamos aqui, na realidade, eu acho que respaldado, né, por todo esse acúmulo de discussão, né? O que a gente está entendendo em termos de proposta, o que a gente está entendendo em termos da situação da categoria, isso tudo foi construído por este coletivo que se constrói há todo esse tempo e hoje está efetivamente colocado na chapa coletivo categoria, a chapa 2. E quais são os principais eixos da proposta eleitoral da Chapa 2? Nós temos algumas identificações da maior importância, mas nós temos, na realidade, uma coisa a nossa propositura, né, de forma mais completa nesta nossa publicação. Mas o que nós temos, assim, como grande bandeira de luta, né? A primeira é a defesa da obrigatoriedade do diploma. Isso é uma coisa inalienável num momento como esse, porque a gente sabe, né, por onde começou essa tentativa de desestruturação, né, do movimento, dos jornalistas do movimento sindical, ou seja, vamos acabar com tudo, né, e vamos refazer de novo em função dos nossos interesses. 6 famílias dos grandes proprietários das grandes redes de jornal, que a partir do decreto do ministro, né, Mendes, coloca esta situação que nós estamos enfrentando, né, e com uma particularidade muito interessante. Eles criam esse desassossego na categoria, estabelecem este momento, este ato onde qualquer ser vivo pode fazer jornalismo, mas só contratam jornalistas que passaram pela universidade. Então, essa luta é tranquila, isso é inerente à atividade sindical, né? Não tem como fugir disso. Mas eu acho que nós temos uma outra situação da maior importância, que é mesmo a preocupação de fazer política sindical no sindicato dos jornalistas a partir da base. A partir da base. Nós temos isso como convicção, isso é uma ideia fixa. Nós precisamos ter a base, nós precisamos ter os companheiros militantes do jornalismo nesse estado do Rio Grande do Sul em torno do sindicato para podermos alavancar aí as nossas propostas, né? Colocar aquilo que a gente entende como sendo mais emergente. E óbvio, gente, que passa por dentro dessas questões uma coisa que é de fundamental importância, que é a sobrevivência da gente, que é a questão do salário, tá? Nós não podemos ter, num estado como o Rio Grande do Sul, nós já tivemos 3 salários como piso. Primeira situação, o piso salarial do Rio Grande do Sul é muito baixo. Então, nós brigamos pela unificação
do salário, rigorosamente por conta de não aceitarmos, nós não aceitamos de forma alguma. Isso é uma discussão muito tranquila de nossa parte. Não pode ninguém que faça um curso de jornalismo em Porto Alegre, numa das universidades, depois de formado, se atravessar o Rio dos Sinos, ganha menos. Se atravessar a Ponte do Guaíba, vai ganhar menos. Mas qual a diferença, gente? É incoerente, né? É Porque o trabalho é o mesmo, a carga horária é a mesma. Evidente. E aí é o seguinte, essa diferença, aonde ela se justifica? Onde ela se embasa? Vamos, um pequeno exemplo, a vida em Santa Maria é menos difícil que em Porto Alegre? O jornalista de Santa Maria é menos jornalista que o jornalista de Porto Alegre? Não é, gente. Isso aí nós temos muito claro. Não é, nós somos jornalistas, nós temos uma capacidade muito grande, a nossa mão de obra é extremamente qualificada no centro do país e nós vamos brigar com isso. Nós precisamos de um piso de categoria, um piso de qualidade, um piso que nos dê o nosso sustento. Nós vamos brigar por isso, porque nós não admitimos que o estado do Rio Grande do Sul tenha um piso menor do que Santa Catarina, tenha um piso menor do que o Paraná, tenha piso menor do que o Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados do Nordeste. Nada contra, eu acho que os caras é uma conquista dos caras. O que a gente não pode ter tranquilidade é de admitir que no Rio Grande do Sul nós tenhamos um piso baixíssimo e o que é pior, 2 pisos, um para o interior e outro para a capital, como se nós tivéssemos uma diferença de fazer jornalismo. Não, nós fizemos jornalismo competente, nós fizemos jornalismo porque saímos de universidades que têm um curso de jornalismo que é referência nacional. Então nós temos que respeitar tudo isso, tem que ser valorizado no final do mês, no soldo de um jornalista quando ele estiver trabalhando. A chapa também propõe uma diretoria executiva colegiada. Como se dará isso? A diretoria colegiada, ela, ao longo da história do sindicalismo, ela teve muito sucesso em alguns sindicatos e nem tanto sucesso em outros sindicatos. Isso, na realidade, é um desafio que nada, de momento algum, nos preocupa. Nós vamos correr atrás da construção da diretoria colegiada. Nós estamos em campanha rigorosamente por conta disso. Nós queremos ganhar essa eleição e nós queremos levar essa proposta, né, num diálogo com a categoria e explicar o porquê, né, do colegiado. Nós não podemos mais, né? E aí um melhoramento da democracia, né? Um melhoramento do cidadão. Nós não podemos mais estar sujeito aos humores desse regime presidencialista, aos humores do presidente. O presidente pode tudo, gente. O regime presidencialista, né, o pressuposto é isso, que o presidente pode tudo. E eu acho que uma questão coletiva não pode ser tratada dessa forma. Eu acho que uma questão coletiva tem que ter responsabilidade do coletivo. Quem estiver na gerência desse processo tem que ter essa humildade de dizer, eu estou trabalhando, eu tenho uma tarefa e eu vou cumpri-la. E eu não preciso de ninguém, gente. Nós temos, né, nós somos formadores de opinião, para nós não tem nenhuma dificuldade de debater o contraditório, de dar espaço para outras visões, não tem problema nenhum. Mas não temos que dar amém a esta figura do presidente, que em tese, gente, regime presidencialista é isso, o presidente pode tudo. Ele pode definir o seu salário, ele pode definir um avanço aqui, ele pode trabalhar com a sua diretoria e dizer, nós queremos isso, a minha vontade é essa, e normalmente as pessoas, né, têm acolhido essa manifestação dos presidentes. Pois nós estamos numa outra linha. O que nós queremos? Né? Nós queremos que uma diretoria, né, assuma as suas responsabilidades de trabalhar pelo coletivo e fazer esse diálogo, né, com a categoria. E acho que nós faremos muito bem com isso, porque na minha visão e na nossa visão de grupo, né, o colegiado ele se presta a isso, né, ele se presta a esta participação de um modo mais geral. democrático. Mais democrático, muito mais democrático. Luiz Armando, eu preciso fazer um intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos em seguida.